irmãos, neste momento, no qual seremos edificados pela palavra do nosso Deus, eu assim convido cada um de vocês a abrir a palavra do Senhor no Evangelho escrito por Mateus, capítulo 6, versículos 25 a 34. Assim encerraremos a exposição deste capítulo, que começa a tratar o Sermão do Monte, ali no capítulo 5, encerra no capítulo 7. Nós estamos aprendendo sobre aquilo que Jesus ensinou para a sua igreja, para os seus discípulos, neste sermão que ele trouxe para o seu povo, para a sua igreja. Não sabemos qual era esse monte, apenas sabemos que era de fato um monte que ele estava, e passou a ensinar aos seus discípulos a sua palavra, como eles deveriam entender a sua santa lei. E nós temos sido bastante edificados pelo nosso Deus através da sua Santa Escritura. Todos encontraram o texto? Sim? Então a palavra do nosso Deus nos afirma: por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo o vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Porque andeis ansiosos quanto ao vestuário. Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Porventura não vos inquieteis, dizendo: que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas essas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará aos seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Oremos. Santo Deus, obrigado pela tua palavra, a tua vontade revelada para nós. Deus, nós te pedimos neste momento a bênção indizível da iluminação do teu Espírito para a nossa vida, para que compreendamos a tua palavra, para que sejamos edificados, transformados, para que esta palavra ela possa tratar do nosso coração, da nossa mente, dos nossos anseios. Ó Deus, fala ao nosso coração esta noite. Nós te rogamos, agradecidos, não somente por isso, mas por todas as bênçãos que tu tens derramado sobre a nossa vida e sobre a tua igreja. Assim consagramos a ti a nossa vida, consagramos a ti, ó Deus, os dízimos e ofertas trazidos pelos teus servos, que fielmente buscam satisfazer a tua vontade. Nós rogamos agradecidos, oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, eu tive a possibilidade de morar na nossa capital por 2 anos.
há 24, 23 anos atrás. E ali eu vi que ali não se vive, ali se sobrevive. A dificuldade que é você estar em uma cidade grande, passando por dificuldades, uma cidade de muito corre-corre, e depois de voltar para a minha terra, e depois trabalhando no serviço público, eu voltar àquela capital mais uma vez para trabalhar, não por vontade própria, mas pela força, pela imposição do serviço. Eu fiquei ali por 3 anos e 8 meses e passando muito mal, vendo aquela vida tão corrida, tão desesperada, tão ruim. E quando chegava aí, voltava todos os dias em que trabalhava, e quando eu descia do ônibus ali na praça, eu conseguia respirar. Eu, de fato, me sentia aliviado e dizia: agora sim eu vi o ar correr, agora eu respirei. Essas coisas nos levam a uma vida de muita adversidade, de tantas atividades que temos que fazer, de correr bastante para poder atingir as nossas necessidades. Enfim, isso é algo que tem trazido muito mal para as pessoas. Eu tive a oportunidade também de ler um certo livro de uma jovem. Ela teve experiências muito duras na sua vida, desde a sua tenridade, onde o seu pai abandonou a família por conta de uma relação extraconjugal, e ela foi criada pela mãe, que trabalhava em 2 empregos, mas sempre murmurava, sempre reclamava que o dinheiro não dava. Então, o que isso ocasionou? Logo depois de ela ter sofrido pela ausência do pai, as dificuldades sempre levantadas nas falas de sua mãe, nas reclamações, ela pensava: olha, o que é que vem para mim no futuro? Será que eu terei alguém que poderia cuidar de mim? Será que eu conseguirei ter uma vida na qual eu possa estar de uma maneira confortável? Ela perde a sua mãe, ela não tem mais a proteção do seu pai, enfim, ela vai viver uma vida em que desencadeia um processo de ansiedade pelo futuro. E a ansiedade, meus irmãos, é uma doença que afeta uma grande parte da população mundial, e nós, brasileiros, somos a maior população com equivalência desse transtorno. Quase 19 milhões de pessoas no Brasil sofrem por ansiedade. Essas histórias que contei para vocês aqui não são Sérgio Lourenço. Eu estou trazendo apenas uma introdução, uma alusão, para que vocês possam pensar naquilo que a gente vai refletir a respeito do que a palavra de Deus ela nos ensina. Ansiedade. Ansiedade, meus irmãos, é um transtorno mental. Ansiedade é algo muito sério. Mas Jesus vai nos dizer aqui que nós devemos encontrar a solução para a nossa ansiedade. E eu quero trazer esse tema para a sua reflexão: encontrando a solução para a ansiedade. O que é ansiedade, meus irmãos? Ansiedade é sofrer de antemão. Essa é a resposta precisa que eu posso trazer para você. É sofrer antes do sofrimento chegar. É estar sendo rasgado, é estar sendo empurrado pelo sofrimento, e muitas vezes sofrendo antes de o sofrimento chegar, antes da dificuldade aparecer. Mas Jesus vai nos trazer aqui, meus irmãos, 3 lições importantíssimas sobre a ansiedade. Então, se o povo já sofria por esse transtorno mental ali, naquele período do ministério terreno de Jesus,
Então hoje, há 2023 anos, imagina, nesse mundo tão conturbado, esse mundo tão cheio de correrias, esse mundo tão cheio de circunstâncias, de sonhos, de projetos, o quanto não sofrem as pessoas hoje. A primeira lição que Jesus aqui nos traz é de que a ansiedade ela é inútil. A ansiedade ela é algo fútil. Jesus aponta para a futilidade da ansiedade. O versículo 25 ao versículo 27 diz: por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as aves, das vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Deus está dizendo: meus filhos, essa ansiedade que vocês sofrem, ela é inútil, ela não tem valor algum. Jesus está falando isso, meus irmãos, após ele falar do versículo 24, dizendo: olha, vocês não podem servir a dois senhores, vocês não podem amar a Deus e amar as riquezas, porque quando você é servo de um Senhor, esse Senhor quer de você a exclusividade, a prioridade. Você vai amar a Ele e você vai desprezar o outro. Você vai se devotar a um e vai deixar o outro de lado. Você vai amar e você vai aborrecer, detestar, não querer nenhum tipo de relação. Então Jesus está falando para os seus discípulos, estava e está falando para nós agora, dizendo qual é o Senhor que nós temos. Então, quando nós amamos as coisas desta vida, enquanto nós tivermos como Senhor as riquezas, os benefícios que este mundo pode nos trazer, nós vamos estar em processo de ansiedade, nós vamos estar na busca dos nossos anseios, dos nossos sonhos e projetos. O Senhor Jesus está nos ensinando, meus irmãos, que devemos ter cuidar daquilo que é mais importante. E quando nós temos as coisas deste mundo, as benesses, quando nós temos os recursos que a vida, que a prosperidade pode nos trazer, nós podemos sofrer por este processo de ansiedade. Meus irmãos, Jesus nos está dizendo: vocês não devem ser previdentes, vocês não devem ter cuidado com o orçamento de vocês, com as contas, com o sustento da família. Não é isso que ele está dizendo. Ele só está dizendo: vocês devem ter cuidado, para que vocês não tenham os bens da terra como o Senhor de vocês, porque vocês vão sofrer. Ter dinheiro, ser rico, ser próspero, não é pecado. Homens prósperos, nós vemos na Escritura, que foram uma bênção para o reino de Deus. A palavra de Deus diz que quando nós amamos ao dinheiro, aí está a raiz de todos os males. É da ansiedade que Jesus está apontando aqui. É deste transtorno mental. E isto, meus irmãos, é uma doença. Isto é um pecado. Esta ansiedade, ela é pecaminosa. Ela é pecaminosa. O consumismo é algo pecaminoso. Eu conheço uma pessoa e crente, e falava para mim de que quando está ansiosa ou quando é aborrecida, começa a consumir. E uma outra também
dizendo, se crente, diz, olha, eu também sou assim. Se me aborrecer, se me chatear, eu começo a comprar. Isso é doença. Isso é pecado. Quando você vai ao shopping, e aí você entra ali em uma daquelas lojas e você ouve aquela música eletrônica batendo, não é para você ouvir música. Aquilo é uma mensagem psicológica. É para você dizer, eu preciso comprar, eu vou comprar. E veja que as pessoas, tem pessoas que elas compram porque estão vendo as outras comprando. Tem pessoas que querem ter as coisas para dar uma satisfação à sociedade, para dizer para seus amigos ou amigas que tem também. E tem gente que não quer receber alguém em sua casa porque a casa não foi pintada no meio do ano, porque a última vez que pintou a casa foi no Natal do ano anterior. As pessoas querem buscar dar esse tipo de satisfação para os outros, e aí começam a consumir, e aí começam a gastar, e aí começam a viver ansiosas, entendendo que precisam comprar, que precisam ter. E a mensagem do marketing é: você precisa comprar para você ser feliz, para você ser atualizado. E se você não tem um celular atualizado, você está atrasado. Olha, se você não tem o meu celular é um celular chinês, não vou fazer a propaganda. O meu é o 10, aí parece que já tem 15. Então, eu preciso ter o 15 porque o meu é o 10, eu estou atrasado. Se você não tem, você não é feliz. A mensagem que o mercado traz para você é essa: compre e seja feliz. As propagandas estão aí dizendo para nós. E as pessoas começam a viver debaixo dessa mensagem consumista. Elas começam a entender que elas precisam consumir, que elas precisam comprar, que elas precisam ter. E muita gente às vezes tem que trocar o revestimento cerâmico da sua casa porque aquele piso já saiu de linha. E as pessoas vão, se entrelaçando nessas armadilhas. Mas Jesus está dizendo: cuidado com isso. Não fica ansioso pelo que vai comer, o que vai beber, o que vai vestir. Jesus está dizendo: olha, vocês não devem se preocupar com a comida, com a despensa na sua casa. Você que é pai não deve estar despreocupado em conseguir um pão para a sua família. Não é isso que ele está dizendo. Ele está dizendo: vocês devem ter cuidado com esses anseios que são doentios. Vocês precisam entender que vocês são cuidados pelo Pai Celeste. Olha o que ele diz: será que o corpo de vocês não vale mais do que a comida, do que a veste? Será que a vida de vocês não vale mais do que o comer e o beber? A ansiedade, meus irmãos, é um grande problema que afeta grande parte das pessoas do nosso país. Muitas pessoas vivem, dormem à base de ansiolíticos. Compram remédio para dar um freio na sua ansiedade. E quando eu disse que isso é pecado, e essas pessoas ansiosas que tomam ansiolíticos para tratar desta doença, desse transtorno mental, não são curadas. Elas vão voltar no outro mês ou em outros dias para a farmácia para comprar mais ansiolíticos. Isso é semelhante, meus irmãos, a um problema. Digamos que alguém é viciado, em jogos, é viciado ou é escravizado ao pecado da prostituição, da bebedeira. Não tem na farmácia remédio para curar a bebedeira, remédio para curar a prostituição. Não existe remédio para isso, tá? Mas tem para ansiedade. Mas toma ansiolítico, mas a ansiedade não sai do coração, não cura, porque aquele problema está no coração da pessoa. A ansiedade, meus irmãos, é sofrer pelo futuro.
Se a depressão, que é uma carga do passado, a ansiedade é uma carga do futuro. A pessoa se preocupa com o futuro, com o amanhã. Se preocupar, veja que tem um prefixo pré, é se ocupar de antemão, é sofrer de antemão. O ansioso, ele sofre porque ele não observa o cuidado de Deus. E o versículo 26 está dizendo isso: observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo vosso Pai a sustenta. Porventura não valeis vós mais do que as aves? Jesus estava reclamando dos seus discípulos, dizendo: será que vocês não conseguem entender que vocês são valiosos para o Pai Celeste de vocês, que vocês são cuidados por Ele? Olhe para o cuidado de Deus, meu irmão, minha irmã. Se trata deste problema, quando você estiver ansioso, vai orar, vai dizer: Deus, eu sei que Tu és o meu Senhor, o meu Pai Celeste que cuida de mim. Trata deste meu problema. Abre os meus olhos para eu enxergar os Teus cuidados para comigo. Nós somos crianças. E quando éramos crianças, nós gostávamos da presença do nosso Pai. Nós nos sentíamos protegidos com a presença do nosso Pai. Domingo passado, Pedro, quando eu fui visitá-lo ali no hospital, ele estava internado, e ele reclamou de mim que eu estava demorando para chegar. Ou seja, eu entendia que ele estava dizendo: meu Pai, eu me sinto mais seguro com a sua presença, eu sinto-me mais protegido com o Senhor comigo. E nós, meus irmãos, com o nosso Deus, devemos nos sentir da mesma forma. Então talvez a sua distância de Deus tenha feito você sofrer por este problema, em não entender o cuidado do Pai Celeste, que olha para você, meu irmão e minha irmã, e diz: você vale muito mais do que as aves. Eu amo você, eu tenho cuidado de você, eu tenho te amparado, eu tenho te sustentado. E muitas vezes, irmãos, os nossos olhos estão cheios de escamas, estamos vivendo como os israelitas lá no deserto, murmurando, enquanto Deus estava sustentando aquele povo. A ansiedade, meus irmãos, ela não pode acrescentar nada à nossa vida. Olha o que Jesus diz no versículo 27: qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? O que Jesus queria dizer com isso? O que significa um côvado? O côvado é uma medida, são 46 centímetros. Jesus estava dizendo: será que vocês, com essa ansiedade que estão tendo, vão conseguir trazer meio metro de vida para vocês? Vocês não vão trazer nada para vocês. Vocês não vão acrescentar nada. Vocês só vão acrescentar problemas para vocês. Descansa no teu Senhor. Entrega-te a Ele, porque Ele tem cuidado de ti. Mas Jesus nos ensina, meus irmãos, a ansiedade, ela não é apenas inútil, fútil. Ela não apenas é uma questão inócua. Ela também, meus irmãos, ela tira a nossa percepção. Ela nos cega. A ansiedade, ela cega os nossos olhos. Ela cega os nossos olhos para não entendermos aquilo que é mais importante, para nós não vermos a provisão de Deus. Olha para o versículo 28 a 32. E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé.
Portanto, não vos inquieteis dizendo que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas essas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. A ansiedade, meus irmãos, ela tira a nossa esperança. O ansioso, ele está buscando a satisfação das coisas da vida. Ele está buscando a satisfação na realização dos sonhos. Ele está buscando a satisfação na prosperidade. Ele não está tendo cuidados. Ele não está enxergando que Deus é aquele que traz toda a provisão. Ele não está conseguindo entender que Deus é aquele que permite que todas as coisas aconteçam. E aí Jesus diz: olha, será que vocês, por mais ansiosos que estejam, vocês vão conseguir serem bem-sucedidos? Vocês estão se matando, vocês estão se degladiando. Ele diz: considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, eles não fiam, mas eu digo para vocês, nem Salomão, em toda a sua glória como rei, se vestiu como qualquer deles. Vocês devem entender que vocês estão cheios de glória, porque o Deus de vocês tem cuidado de vocês. Meus irmãos, um judeu, pelo menos naquela época, naquela cultura, ele possuía uma ou duas roupas. Os mais ricos tinham 3 ou 4 peças de roupa. E nós achamos que não temos roupas. E nós ficamos tristes porque não tivemos dinheiro para comprar uma roupa para o Natal. E aí a gente se entristece mais porque a roupa que a gente vai vestir no Réveillon foi a roupa que a gente usou no casamento de fulana. E a gente reclama porque o guarda-roupa da gente não está abarrotado e a gente não está tendo que empurrar as portas à força para fechar, porque tem muita roupa. E se o judeu chegar em nossa casa e abrir o nosso guarda-roupa e dizer: rapaz, você está bem, é roupa que você tem, viu? Você está com dinheiro. Meus irmãos, muitas vezes a gente sofre por conta desses anseios perigosos, porque muitas vezes nós queremos andar luxuosos, roupas bonitas. E quantas vezes você não já ouviu, porque eu já ouvi, as pessoas dizerem: eu não vou na igreja tal, porque ali você tem que estar com roupa nova, você tem que estar bem vestido, porque a igreja muitas vezes parece um balcão não, ali onde as modelos desfilam, né? Aquele palco lá, a passarela. É uma competição de fulano, com beltrano, com cicrano, que tem a roupa mais bonita. Igreja não é lugar para isso. Igreja é lugar para a gente adorar a Deus. Igreja é um lugar de simplicidade. É lógico, você não vai vir para a igreja desarrumado, porque você está vindo para adorar o teu Deus. Mas aqui não é lugar para você estar fazendo disputa de roupas, competição. Jesus estava dizendo a mesma coisa para os seus discípulos naquele tempo, está dizendo para nós agora. Será que vocês, andando ansiosos quanto ao que vão vestir? Será que vocês, andando ansiosos quanto a estas coisas, vocês podem trazer alguma coisa para a vida de vocês? De forma alguma.
essa ânsia, meus irmãos, ela não nos permite observar a providência de Deus. A preocupação exacerbada com essas coisas não deixa nós percebermos os cuidados do Senhor. Essas preocupações excessivas, elas trazem um problema sério. Está no versículo 30, Jesus dizendo para nós: ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. A ansiedade, meus irmãos, ela mingua a nossa fé. Ela vai deixar a sua fé pequena. Tenha cuidado, porque a ansiedade, ela não somente é inútil, ela não somente não acrescenta nada, como também ela, a pequena tua fé, ela te cega, ela fecha os teus olhos. E aí o Senhor Jesus, Ele diz também no versículo 32, porque os gentios é que se preocupam com essas coisas, né? Ele está falando daqueles que não têm vida com Deus, estão preocupados com essas coisas. E vocês que têm uma aliança com o Deus de vocês, estão preocupados também com elas. Ou seja, vocês não estão tendo fé. Vocês estão baseando a fé de vocês nas riquezas. Vocês não estão baseando, assentando, estribando a fé de vocês em Deus, mas nos recursos deste mundo. A ansiedade, ela não somente vai conturbar a nossa fé, como ela vai trazer problemas para a nossa mente, para o nosso coração. Mas Jesus encerra dizendo também que a ansiedade, meus irmãos, ela não somente é fútil, ela não somente cega os nossos olhos, mas ela é solucionada. Jesus não nos deixa sem a solução. Ele disse: olha, a ansiedade traz esses problemas para vocês, mas a ansiedade, ela é solucionada. Leia o versículo 33 e 34 comigo. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Jesus nos diz: meus irmãos, meus filhos, a ansiedade, ela não é proveitosa. A ansiedade não somente é fútil, ela não somente fecha os olhos de vocês, mas eu quero dizer algo muito mais importante para vocês. A ansiedade tem solução. Então, as pessoas que tomam ansiolíticos para tratar da ansiedade não encontram solução para este problema. Eu nunca vi, eu não conheço alguém que toma ansiolítico e acabou ali o problema. Não, eu fui lá na farmácia, comprei um ansiolítico porque eu sofro com esse transtorno de ansiedade. Eu tomei X comprimidos em X dias e fiquei curado. Não tenho mais este problema de ansiedade. Não há uma pessoa que possa dizer isso. O problema continua. E Jesus está dizendo: sabe qual é o problema? A solução para este problema é, em primeiro lugar, você buscar o reino de Deus, buscar a sua justiça, e todas essas coisas, ele fala que são demais coisas, são coisas supérfluas, são coisas acrescentadas, são coisas que não são essenciais, são coisas que de fato sim são importantes, mas são acréscimos. Então, nós estamos tendo este problema porque estamos confundindo o essencial com aquilo que é acrescentado. A gente está trocando as bolas, a gente está buscando colocar
os carros à frente dos bois. A solução para o problema é essa, meus irmãos. É buscar o reino de Deus, é buscar a sua justiça, porque assim seremos bem-sucedidos. A palavra do Senhor vai nos dizer também, na primeira epístola, escrita pelo apóstolo Pedro, no capítulo 5, versículo 7, que nos diz: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Lance em Jesus toda a sua ansiedade. Não vá buscar curar a sua ansiedade comprando, consumindo. Não vá buscar a sua ansiedade, curar a sua ansiedade tomando remédios. Mas lança sobre Jesus toda a tua ansiedade, porque Ele tem cuidado de ti. É a palavra de Deus que está nos dizendo isso. Joga fora, meus irmãos, todas essas preocupações excessivas, desnecessárias. Muitas vezes a gente deixa de se preocupar com o que é necessário. Se preocupa com aquilo que é para dar uma satisfação para os outros, né? Não, meu carro está atrasado, né? O carro já é um carro velho, preciso comprar um carro novo, e as montadoras já lançam agora o carro 2023, modelo 2024, não, mas o meu é 21, modelo 22, então eu estou atrasado, preciso comprar outro. As pessoas vão fazendo isso, vão entrando, sabe, nessa armadilha e vão se conturbando cada vez mais. Então, meus irmãos, deixe de lado isso. Deixe de lado esse sofrer pelo futuro. Deus cuida de ti. O Senhor Jesus diz: olha, não vos inquieteis com o dia de amanhã. Calma, amanhã nem chegou. Ouvi o pastor Hernandes Dias Lopes dizer que quando ele estava no seminário, ele durante a madrugada foi beber água, ficava o bebedor no final de um corredor e ele passou e viu um colega chorando compulsivamente e a porta do quarto dele aberta. Quando ele entrou, perguntou: aconteceu algum problema com você? Alguém faleceu na sua família? Alguém está doente? Ele: não, eu estou preocupado com minha mãe. Tem o que? A sua mãe? Eu estou preocupado, se minha mãe morrer. Mas rapaz, sua mãe nem morreu. Você está preocupado, ele preocupado. Sabe, se a mãe ia morrer, isso faz 40 anos e a mãe dele está viva até hoje. A ansiedade, meus irmãos, faz a gente ter esse tipo de problema, sofrer pelo futuro. Jesus está dizendo: olha, calma, não se inquieta pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã trará os seus cuidados. O de amanhã nem chegou, você já está sofrendo por isso, você já está ansioso por isso. A cada dia baixa o seu próprio mal, a cada dia você vai para uma luta, a cada dia você vai para uma batalha. E tem muita gente que sofre por aquilo que ainda nem aconteceu. Meus irmãos, o Senhor Jesus está dizendo que Ele tem cuidado de nós. Ele está dizendo: eu tenho uma solução para este problema de vocês. Então, busca o reino de Deus, busca a sua justiça. Essas coisas serão acrescentadas. Viva em paz. Viva em paz. Primeiro procura viver com o teu Deus. Depois você vai procurar, sabe, eu não quero aqui e nem estou desestimulando vocês, desencorajando vocês, ou dizendo para vocês: não lutem para que vocês possam trazer mais conforto para a casa de vocês, não lutem para que vocês não sejam bem-sucedidos no emprego de vocês, não lutem para que vocês não possam crescer na vida profissional de vocês, na vida acadêmica de vocês. Não é isso que eu estou dizendo, porque não é isso que a palavra de Deus está ensinando para a gente. Mas o que eu quero dizer é que a palavra de Deus está de fato nos falando: não sofre de antemão, não procura colocar a tua fé nas coisas, mas em Deus. E o Senhor Jesus diz: busca o reino de Deus em primeiro lugar, busca a sua justiça, as demais coisas serão acrescentadas.
não procura, sabe, ter Deus e o seu reino como um acréscimo, e as demais coisas virem em primeiro lugar. Procura Deus e o seu reino em primeiro lugar e a sua justiça. As demais coisas serão acréscimos. Deus te dará esses acréscimos. Seja apenas obediente à sua palavra. Apenas obediente com isso. Preocupe-se com o reino dos céus. Não negligencie o reino de Deus. E entenda que Deus, Ele trará sim as suas providências sobre a tua vida. Então, assim, meus irmãos, concluindo, eu quero trazer algumas perguntas para a sua reflexão. E te pergunto, qual tem sido a sua preocupação? E te pergunto, você tem adoecido o seu coração com as preocupações desta vida? Você tem matado a sua fé com a sua ansiedade? Você tem ficado cego por essa ansiedade desnecessária, que não deixa você ver os cuidados e a providência de Deus? Qual o remédio? Qual a solução que você tem buscado para esse mal? São as riquezas, a prosperidade, ou Deus, o seu reino e a sua justiça, e as demais coisas como acréscimos? Que Deus nos abençoe e que Deus aplique a sua palavra ao nosso coração. Oremos. Ó Deus, Pai amado, Pai bendito, nós te agradecemos pela tua palavra. Nós te agradecemos, ó Deus, por ter falado ao nosso coração. Nós te agradecemos, ó Deus, porque este problema da ansiedade, um problema que os teus servos há muitos anos atrás, mais de 2000 anos, já passavam por isso. Quanto mais nós, este mundo de tantas correrias, este mundo de tantas coisas, de tantas mudanças, neste mundo cheio de laços, cheio de sonhos e anseios, cheio de vozes que gritam que nós devemos ser pessoas consumistas, felizes por consumir, felizes por comprar, felizes por ter, infelizes por estarmos atrasados. E isso tem, ó Deus, afetado muitas pessoas. E nós vivemos em um país onde está a maior população do mundo que sofre por ansiedade. E o Senhor nos falou nesta noite pela tua palavra: a ansiedade é inútil. A ansiedade, ela cega os teus olhos para não ver os cuidados e providência de Deus. Mas o Senhor nos diz: a ansiedade é solucionada. Busca em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Abre os nossos olhos, Deus, para que nós possamos enxergar os teus cuidados, possamos ver a tua providência, possamos ver que o Senhor tem cuidado de nós. Trata, Deus, da nossa vida nesta noite, não somente de nós que aqui estamos presentes, mas aqueles que nos assistem e nos ouvem. Abençoa a tua igreja, abençoa o teu povo, dá-nos semanas de bênção, tua presença, abençoa a nossa terra, abençoa as autoridades constituídas para o louvor de tua glória. Oramos assim, Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Que Deus nos abençoe, Deus nos dê uma semana de bênçãos, como de fato ela assim já iniciou abençoada, porque nós começamos a nossa semana na presença de Deus e saímos daqui sendo conduzidos, motivados, levados pela palavra de Deus. Você terá uma semana abençoada. Então, se você está passando por esses problemas que falamos aqui, procura a solução, busca o reino de Deus, a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Deus nos abençoe.